A gente está muito acostumado a ouvir que a juventude é a fase da rebeldia, dos ideais puros, do amor pela liberdade. Mas e se essa imagem toda romântica for, na verdade, um grande mito? Vamos mergulhar agora numa perspectiva bem diferente, baseada nos escritos do filósofo Olavo de Carvalho. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. De um lado, a gente tem a visão que todo mundo conhece do jovem, rebelde, independente e idealista. Do outro, a visão do Carvalho, que é, o completo oposto. Para ele, a juventude se define pelo espírito de rebanho, pela subserviência, pelo medo e por uma vontade imensa de ser aceito. É um contraste bem forte, né? Então vamos desconstruir esse argumento passo a passo. Para entender essa linha de raciocínio, a gente precisa começar pela psicologia que estaria por trás do que a gente chama de rebeldia adolescente. A ideia central aqui é que aquela rebeldia contra a família não seria um desafio de verdade. O Carvalho chama isso de teatrinho. Por quê? Porque, no fundo, o jovem sabe que os pais estão do lado dele e nunca vão revidar para valer. É basicamente um campo de batalha seguro. Então, se a luta de verdade não é em casa, onde ela acontece? A análise descreve este ciclo aqui. Primeiro, o jovem sai em busca de aceitação dos seus pares, da galera. Só que o grupo, muitas vezes, é hostil e exige conformidade total. Para não ficar isolado, o indivíduo se submete, imita os outros, esconde a própria personalidade. E aí vem o ponto crucial. Toda a frustração e o ressentimento que nascem dessa submissão são jogados para algum lugar, mas não contra o grupo que causou tudo isso, e sim para cima da família, que é o alvo mais seguro. E o resultado, de acordo com essa análise, é essa armadilha psicológica que está descrita. Vira uma dinâmica de amar o grupo que exige submissão e desprezar a família que oferece apoio incondicional. É uma inversão completa de lealdades. Vamos avançar um pouco e ver como isso se expande, da psicologia do indivíduo para uma tendência cultural muito maior, essa pressão para agir e transformar o mundo antes mesmo de conseguir entender como ele funciona. Aqui a gente tem um contraste histórico bem marcante. De um lado, o historiador do século XIX, Hippolyte Taine. A filosofia dele era saber primeiro para julgar depois. Pense só, aos 21 anos, ele sentiu que não sabia nada sobre a França e simplesmente não votou. Preferiu passar décadas estudando. Agora compara isso com o impulso moderno, transformar o mundo primeiro e deixar para depois o dever de perguntar o que o mundo de fato é. É uma mudança radical de prioridades. Isso nos leva ao que a tese do Carvalho chama de geração perdida. Seria uma geração onde as grandes decisões da vida são tomadas cedo, no impulso, e o conhecimento de verdade só é buscado lá na aposentadoria, quando já é tarde demais para aplicar de um jeito que faça diferença. O conhecimento vira só um enfeite para a velhice. Mas esse padrão é uma sentença? Não tem saída? A análise aponta para uma exceção, uma espécie de antídoto para esse ciclo, a humildade. E aqui é bem importante entender o que se quer dizer com humildade. Não tem nada a ver com se sentir inferior, com autodepreciação. Na visão apresentada, que é baseada no pensador Hugo de São Vítor, humildade é simplesmente senso do real. Ou seja, a base para qualquer aprendizado de verdade. O Carvalho até oferece um exemplo concreto da própria experiência dele dando aulas no Brasil. Ele notou que os estudantes do Paraná pareciam ser uma exceção, nas palavras dele. Eles eram notavelmente mais humildes e interessados em aprender, se comparados com o padrão que ele via em outros lugares. Essa falta de conhecimento fundamental, segundo o autor, pode levar a posições bem ilógicas. A retórica clássica tem até um nome para isso: argumentos suicidas. Basicamente, são argumentos que se contradizem, que destroem a própria base em que se apoiam. E a fonte dá alguns exemplos modernos bem diretos do que ele considera argumentos suicidas. Coisas como ativistas gays defendendo ditaduras islâmicas onde a homossexualidade é crime capital, ou usar o princípio da autodeterminação dos povos para defender um ditador, mas ignorar esse mesmo princípio para as minorias que esse ditador oprime. De acordo com o texto, esses são sintomas de um pensamento que está desconectado da sua própria lógica. Então, qual seria a consequência final desse culto da juventude? A análise chega a uma conclusão bem sombria. A fonte faz uma alegação muito, mas muito forte e controversa, a de que os principais movimentos totalitários do último século, nazismo, fascismo, comunismo e até o islamismo radical, teriam sido criações de jovens com seus apoiadores sendo recrutados em massa nas universidades. O argumento apresentado é que os movimentos da juventude estiveram sempre na vanguarda, mas se movendo na direção do pior.
Isso tudo culmina no veredito final do autor, que é um alerta bem severo. Um mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado que já não tem futuro algum. E isso tudo nos deixa com um dilema fundamental, que está no centro de toda essa análise. A questão de se o conhecimento deve sempre vir antes da ação. Será que existe um equilíbrio? Ou esse impulso de querer mudar o mundo sem primeiro entender como ele funciona é um caminho para o desastre? Fica aí a reflexão.